Olá, o Cotidiano está de volta pela BR8 TV. Já vamos para a nossa entrevista, porque agora vamos falar de desenvolvimento social, pessoal, profissional, ações sociais muito importantes na nossa região, feitas pelo Rotaract Clube, e o presidente atual do clube já está aqui, Lucas Salles. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luan, pela oportunidade. Obrigado a você por estar aqui, Lucas. Lucas, o Rotaract Clube é uma associação sem fins lucrativos, que no caso você é presidente do Clube de São José do Rio Preto, Integração Norte, é isso, né? Exatamente. Tem outros clubes aqui em Rio Preto? Temos mais dois clubes, o Rotaract Clube Palácio das Águas e temos também o Jardins. E como é um clube sem fins lucrativos, ele funciona à base do voluntariado de membros associados que trabalham dentro do clube, e também tem um suporte, no caso, para trabalhos internos para esses associados que fazem ações sociais para a região nossa, no caso São José do Rio Preto e outras regiões também. Mas antes da gente falar aí dessas ações, que é o foco aqui da nossa entrevista, fala um pouquinho pra gente como que funciona, de onde surgiu o Rotaract, qual que é a integração dele com o Rotary e com o Interact também, que eu acho que quando a pessoa ouve lá, Rotaract associa, né? Já tem os dois o ali Rotary juntos. E o Interact também. O Rotaract ele nasceu como um programa do Rotary inicialmente. Hoje nós somos uma organização parceira do Rotary, né? Que é conhecido aí mundialmente por seus trabalhos. E o Rotaract hoje ele atua em conjunto com o Rotary e com o Interact. O Interact são dos adolescentes e o Rotary o pessoal um pouquinho mais velho, né? O Rotaract em si, ele vem para desenvolvimento social do jovem adulto. É o desenvolvimento profissional, também o desenvolvimento para serviços sociais, o desenvolvimento do próprio associado em questões de oratória, comunicação, networking, onde a gente consegue desenvolvê-los e também ter esse retorno para a sociedade, devolver um pouquinho do que a gente tem para eles também. É uma integração, no caso, né? Que Exatamente. No caso, quem participa tem esse desenvolvimento, como a gente já falou no começo, desenvolvimento pessoal e profissional da própria pessoa, e essa devolução para a sociedade, que são essas ações tão importantes e interessantes que vocês fazem na sociedade. Como se fosse uma via de mão dupla. Então, Exatamente. Você está ajudando a sociedade, mas você também tem um retorno para você desenvolver no seu dia a dia, no seu trabalho, na faculdade, na escola e assim por diante. O que eu acho muito interessante, Lucas, é que é uma organização interna. Vocês mesmos fazem tudo, né? Sim, a gente tem as divisões de cargos, né, que aí entra o desenvolvimento profissional de cada um. A cada troca de gestão, nós temos a troca também dos cargos. Então, durante um ano, hoje eu estou como presidente, então daqui a alguns meses que termina o ciclo rotário, né, então teremos a troca de gestão. Eu vou deixar de ser presidente para assumir um novo cargo. Talvez a tesouraria, a secretaria, a diretoria de projetos. Então você tem contato com várias áreas que podem desenvolver o seu trabalho no dia a dia, no seu cotidiano, no seu exemplo que você tem para a vida inteira. Então você tem ali várias experiências para trabalhar. Isso é uma curiosidade, né, que você falou, o ciclo rotário. O que seria isso? Porque é diferente do Sim. ciclo anual que a gente vive normalmente. O ciclo rotário ele é baseado, inicialmente foi nos anos fiscais, né? Então iniciava-se no meio do ano e fechava. Hoje a gente tem um ciclo rotário diferente de um ano de calendário normal. O nosso ciclo rotário ele inicia-se em julho e finaliza-se em junho. Então é quando faz essa troca de gestão, tanto para presidentes, para representantes distritais, no caso do Rotary, para governadores, e assim vai. E como que você enxerga, assim, você está há quanto tempo, Lucas? Eu há mais ou menos 2 anos atuando já no Rotaract. E nesses 2 anos, então, você já teve outro cargo? Já atuei como diretor de projetos, ajudei na tesouraria, vou ser novamente diretor de projetos, então a gente vai aí mesclando com fora a presidência, né? Que acho que é o maior até então, o ápice por enquanto. Mas a gente vai mesclando conforme as atribuições também. Então, como o meu trabalho hoje, na minha vida real, né? Vamos colocar assim, ele tem uma linkagem com a diretoria de projetos, que é a gestão de pessoas, a gestão de processos. Então, você tem uma facilidade um pouco maior. E isso também você pode casar para ter uma fluidez melhor no clube, né? Então, para que os associados consigam se desenvolver melhor, é óbvio, em áreas diferentes, mas se você já atua em uma área, por que também não impor essa tua característica, esse teu privilégio, né, vamos pôr assim,
de atitude para você melhorar também o clube. Como você falou, é uma via de mão dupla nesse sentido também, porque tanto você vai aprender com o clube, Sim, sim. tanto na sua vida profissional fora do clube, você vai estar ajudando lá dentro também. Exatamente. Né? Mas traz aí então a sua visão, a sua experiência, né? Representando todos os associados, qual que é a importância que você vê de estar sendo um participante, um membro do clube? Hoje eu falo que o principal motivo de eu ainda permanecer no Rotaract é o que eu consigo devolver para a sociedade. Hoje eu tenho alguns privilégios, né, que a gente tem que entender o nosso local na sociedade, e eu enxergo que é a minha possibilidade de devolver um pouquinho do que eu já recebi, do que eu recebo, do que os meus mais próximos recebem. É óbvio que eu não consigo hoje sozinho atingir uma multidão ou lugares mais distantes, mas se cada clube, se todo mundo se juntar e se ajudar, então eu vejo que esse é o principal foco, é devolver, é fazer pelo outro o que muitas vezes fizeram por você, entendeu? Dá um exemplo então pra gente de alguns desses projetos, algumas ações. A gente teve um encontro recentemente. Sim. Lá na Unirp, né? E você estava falando lá pro pessoal. É muito interessante estar passando isso também para os jovens, né? Criar esse desejo, esse olhar para ações sociais. Sim. Então, fala um pouco pra gente desses mais importantes ou que foi mais interessante para você. Hoje nós temos 3, vamos pôr assim, que são os de maiores impactos, né, para a sociedade. Eu tenho o Happy Day, que já está na sua 5ª edição, se eu não me engano. Então, a cada troca de gestão a gente faz uma nova edição do projeto, que eu acredito que seja um dos mais conhecidos. O Happy Day é quando a gente pega uma instituição da sociedade, aí da nossa região, que atende crianças a contraturno e levamos essas crianças para ter um dia diferente. Então, nós levamos essas crianças no shopping, para ir no cinema e depois comer um McDonald's. Porque a gente enxergou que muitas dessas crianças não tiveram essa oportunidade. Para nós, no dia a dia, é normal. Eu ia ali almoçar, você, acredito também, comer um McDonald's. Para eles, eu tenho muitos relatos que nunca foram. E a gente normalmente casa esse dia com o dia do Mac Dia Feliz, que é quando a própria empresa, né, o McDonald's, reverte as verbas do Big Mac para instituições oncológicas infantis. Então, tudo ocorre no mesmo dia, a gente pega a arrecadação para a comunidade. Então, eu tenho apadrinhamentos e patrocinadores que fornecem essa verba para a gente atuar. No último ano, nós levamos 50 crianças para o shopping, custeando cinema e o almoço para eles. Então, tivemos diversos patrocinadores, Itamaraty foi uma delas, o Centerplex, a gente faz no Shopping Cidade Norte. Então, levamos as crianças para lá, tivemos esse dia totalmente diferente da rotina deles. E, assim, é fantástico a sensação de retorno que você tem por você estar ali, aquela manhã com aquelas crianças. Viver a realidade, né, de outras pessoas. Sim. Que uma realidade que não é nossa, muitas vezes. E, às vezes, tirar eles dessa realidade. Porque a gente entende que é muito pesado para uma criança, principalmente. E ter essas pequenas oportunidades, que a gente sabe que é muito pequeno o que eu faço por eles ali. Mas hoje é o que a gente consegue. O que a gente vê como pequeno, para eles Exato, é algo enorme. Para eles é muita coisa. Nós temos também o Me Chame Pelo Meu Nome, que é um projeto onde o objetivo principal é a retificação de nome de pessoas trans da comunidade. Então, a gente também trabalha com patrocinadores, a arrecadação de verba da comunidade, para conseguir dar o apoio financeiro para esse processo, que, querendo ou não, tem alguns custos, e também apoio jurídico, porque às vezes a gente sabe que conversar num cartório, você ir até um cartório para fazer qualquer tipo de processo, é burocrático. E muitas das pessoas que não fazem esse tipo de processo, que é muito importante a comunidade enxergar que elas existem e elas não conseguem ter esse acesso à burocracia. Então, o nosso intuito é facilitar. A falta de conhecimento, né? Às vezes, a falta de oportunidade de entender. Exatamente. Então, o nosso trabalho também é nisso. É pegar essas pessoas, enxergar a possibilidade deles, conversar com quem a gente puder conversar e levá-los. Acompanhar no cartório, defender caso ocorra algum tipo de problema, porque a gente já teve algumas situações em que o próprio cartório criava empecilhos para que aquilo não acontecesse. Então, a gente sabe que hoje em dia está mudando, mas ainda tem muito, muito, muito a melhorar. E ter também essa ajuda é muito importante. A gente Às vezes só o apoio de vocês, o esforço ali de estar junto, né, já
dar esse ânimo, né, que falta nas pessoas de estarem certeza. buscando. E o último, que é o capacitação, veio de um projeto distrital, né, que é aí como se fosse a nossa região toda. Então, o intuito é que todos os clubes da nossa região atuem com esse projeto em diversas áreas. O nosso, né, o capacitação, ele teoricamente é você trazer um curso, uma capacitação em si para a comunidade. Isso é muito importante. E o nosso, a gente, em parceria com a Coppev aqui de Rio Preto, nós estamos fornecendo um curso de crochê para mulheres e pessoas que queiram participar, né, conseguirem ter uma renda extra ou até mesmo a renda principal da sua casa. Então o curso ele girou em torno de 8 horas, se eu não me engano. Estamos indo para as últimas aulas já, em que as alunas tinham todo o material fornecido, tanto teórico quanto prático. Então conseguimos parcerias para doar as linhas, as agulhas, fornecer todo o material didático para elas também, porque você tendo uma base, teoricamente você consegue seguir dali para frente, entendeu? Então o intuito era esse, era você dar o primeiro passo com as pessoas para que elas seguissem ali aquele trabalho, ajudando também um pouco na parte de marketing, para que elas divulguem esse trabalho posteriormente, porque não é só você ensinar a fazer, né? Bom, aí que tá, e como que funciona toda essa organização? São projetos incríveis, mas aí que passa a nossa cabeça. Patrocínio, por exemplo, como você falou, da onde busca, são quantos membros aí envolvidos? Hoje o nosso clube tem em torno de 10 membros e os patrocínios ocorrem da comunidade. A gente enxerga, tem o período de criação do projeto, então a gente analisa um déficit na comunidade e fala assim, bom, podemos tentar atacar por aqui. E aí a gente vai começando a ter ideias e buscando esses patrocinadores que a gente enxerga que tenham a ver com o projeto. Então, no questão da capacitação, que a gente teve a parceria da Coppev, que é uma cooperativa já aqui de Rio Preto que trabalha com um pouco com essa área. Tivemos apoio dos armarinhos da região que doaram as linhas, as agulhas, deram descontos para a gente conseguir comprar. Então, esses patrocinadores, eles vêm de acordo com cada projeto, de acordo com cada visão que a gente tem para aquela situação. E ainda tem espaço para membros, Lucas? Com Quer aproveitar certeza. já para convidar? Fica aí o convite. Nossas reuniões elas acontecem todo sábado, às 16h30, na casa do Rotary, aqui em Rio Preto. A gente tem o Instagram também, Rotaract Integração Norte. Só procurar lá no Instagram que manda uma DM que a gente passa todas as informações. Fica o convite, nós precisamos cada vez mais de associados, né? Então, quanto mais mãos para trabalhar, melhor. E eu fortaleço esse convite aí, viu, pessoal? Porque é um projeto muito importante para toda a sociedade, né, que vocês fazem. E meus parabéns, viu? Obrigado, Lô, Obrigado pelo espaço, pela disponibilidade de vocês também. Não, obrigado você pela sua presença aqui. E para você que acompanhou aqui o cotidiano de hoje, com esse papo super especial aqui com o Lucas Salles da Rotaract, fica o convite para você estar participando, estar acessando aí as redes sociais também do Rotaract. E um beijão para você. Termina aqui o nosso cotidiano de hoje e até amanhã.